E quero abrir, né, dizendo para vocês da nossa alegria de estarmos concluindo esse ano, né, na caminhada final aí de 2022, com essa coisa boa que é a literatura na escola. Então sejam todos muito bem-vindos. E eu vou passar para a Sidneia Elisângela, né, nossa colega Elis Sidneia, né? Elisângela está viajando em estudo, né? Cid Liz, né? As duas, onde uma está, a outra está, graças a Deus, né? E vou passar para ela, vai fazer a abertura oficial para a gente começar o nosso trabalho. Boa tarde. Como ela disse, nós já estamos chegando na etapa final de formações, já pensando e planejando 2023 com novas ideias, né? Que o que a educação tem de melhor é a criatividade, né? Nunca vi igual. Ninguém cria tão bem como os educadores. É algo inovador, é algo que nós estamos começando essa proposta de ter o professor para a literatura. Ellen até sugere que no próximo concurso tenha vagas para a área mesmo da literatura, né? Para o bibliotecário. Vocês sabem que para a biblioteca geralmente exige-se uma graduação, né? Na área. E assim, é uma ideia, né, gente? Como nós estamos dando pontapé inicial de ter o professor para trabalhar a literatura, isso é algo também que a gente com certeza vai amadurecendo para daqui a um tempo ter um bibliotecário. Mas o trabalho da literatura, ele só evolui o processo de ensino-aprendizagem e da alfabetização também, e do letramento. Porque o hábito de leitura é desde cedo. Esse hábito tem que ser criado muito cedo para que a criança tome gosto pelo hábito de ler. Né? Que ele, ontem mesmo, na formação que nós tivemos no TDAH, foi interessante na hora que o meu psiquiatra falou que só de folhear uma revista, um livro, aquilo lá já é um aguçamento para a leitura. Porque você está folheando, você lê uma ou duas páginas, o cérebro agradece. Porque a leitura favorece até essa questão de manter o cérebro ativo, o cérebro vivo, o cérebro também jovial. Porque a leitura ela nos permite isso. Nunca envelhecer. Nunca envelhecer em conhecimento, nunca envelhecer em pensamentos, porque o leitor ele cria sempre. Essa aqui mesmo, qualquer palavra, ela já está criando um poema, ela já está pensando no próximo livro, e isso é encantador para a pessoa que já tem esse hábito de ler. Hoje pela manhã mesmo, quando a Ellen foi falar da leitura, eu lembro do meu sobrinho, que ele é um leitor assim, desde criança. Ele sempre leu, sempre foi campeão de leitura. E uma época eu passei por um processo de querer algo que não me pertencia. Porque a adoção, quando você tem uma adoção, aquilo lá não te pertence, pertence a outra. E a partir do momento que você tem essa pessoa e cuida, vai ser seu. E aí eu fiquei muito chateada. Ele foi escrever um poema que eu gosto muito, que é de Fernando Pessoa. Que ele fala: tia, você não perdeu aquilo que você nunca teve. Então, isso é uma coisa que está no poema dele. Ele escreveu no meu caderno, eu guardo isso até hoje. Então, ele usou um verso de Fernando Pessoa para me confortar. E a partir daí, isso tornou na minha vida algo que eu sempre penso: se não é meu, porque nunca me pertenceu. Entendeu? Então, assim, é a poesia, é o encantamento da leitura. Ele sempre, tudo que ele vai me dizer, qualquer frase, ele sempre usa uma referência da literatura para me dizer algo que me deixa feliz. Às vezes ele pega versos de músicas e identifica com a minha personalidade, ele manda os versos de músicas, então isso é muito encantador. E quando ele chegou em Portugal, que hoje ele mora fora do Brasil, não mora mais em Portugal, ele tem em Londres, ele tirou uma foto de Fernando Pessoa, tem lá uma frase, e mandou para mim: tia, você está lembrado? Então a literatura nos permite isso, isso é muito gratificante. Que tenhamos uma excelente tarde de muito aprendizado, que vocês saiam daqui encantadas com o trabalho das meninas maravilhosas da trilha da leitura. Ellen, que a gente estava até falando hoje que Ellen só fica assim: eu vou aposentar, tem que preparar alguém. Eu falei: Ellen, quero que você ainda tem muito tempo para isso, né? Só de um, mas acho que já faz falta, né, Ellen? Mas a literatura tem que ter esse amor mesmo, tem que ter esse olhar distante para algo
para ter essa energia que é a trilha da leitura tem, gente. Fazer blitz literária, estar na rua, chamando um do outro, venha ler, vem, isso aí tem que ter na veia mesmo, viu, meninas? Para vocês, tiro o chapéu e um aplauso para elas, porque o trabalho é muito bacana. Muito obrigada, ótimo trabalho pela nossa. Boa tarde. Obrigada, Cid. Obrigada, Elisângela, né, que está aqui, não está fisicamente, mas com certeza está com o espírito aqui. Hoje de manhã eu tirei uma foto para ela pôs uns caras chorando. Saudade, quer sair. Esquece daqui, menina, vai curtir aí, né, vai aprender. Então, estamos aqui hoje, né, com diversas cores, né, cada uma com uma cor diferente, né, para mostrar para vocês essa diversidade que a gente tem tanto na nossa vida quanto na literatura, nessa diversidade de textos, de gêneros textuais que podem colaborar para o encantamento e para esse trabalho tão bonito que é o trabalho de literatura. A gente planta sementes que com certeza vão frutificar em um tempo em que a gente não vai estar mais aqui. Eu digo, né, que acredito muito que essas sementes que nós estamos plantando vão fazer a diferença no mundo, né? Eu acredito muito que essa literatura plantada, bem plantada aqui no município de Montes Claros, vai fazer a diferença no mundo, começando por aqui, né? Então pode ser que nossos tataranetos vão ver, né? É muito bom isso, é muito gratificante, né? Para a gente começar, né, eu queria começar contando para vocês um conto que eu ouvi. Quem estava na Bienal do Livro, na segunda Bienal, pôde presenciar, foi o encerramento do nosso evento. O grupo de poesia da Unimontes, que se chama Poesia na Boca do Povo. Esse grupo fez uma apresentação belíssima, né, de poemas, de histórias, e uma das histórias eu nunca tinha ouvido e me tocou o coração. E eu quis muito trazer essa história para vocês. Então, com vocês, mais uma história. Era uma vez uma senhora que viveu há muitos e muitos anos. Viveu quando ainda tinha pouca gente na terra. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Essa senhora vivia caminhando pelo mundo, caminhando e batendo as portas. Batia na esperança de que alguém pudesse abrir. Uns abriam, outros não, até que ela chegou numa cidadezinha bem pequenininha. Viu uma janela aberta, aproximou-se dessa janela, olhou lá para dentro e viu um senhor. Um senhor que olhou para ela lá de dentro com uma cara de assustado. Percebeu que a senhora estava nua e crua. Nua? Nua? Mas foi alto, viu? Nua? Aquele senhor não abriu a porta para ela e também fechou a janela. Abrir a porta para uma senhora nua e crua? Nua? E aquela senhora caminhou mais um pouco por aquela cidade e viu outra casa. Desta vez, uma casa bem pequenininha lá no morro, sabe? Uma casa com janelinhas azuis. E ela se aproximou novamente e bateu a porta. Bateu a porta porque viu que lá dentro estava uma senhora muito animada. E quando a senhora caminhou para perto da porta para abri-la, ela percebeu. Aquela senhora estava nua e crua. Nua! A senhora não abriu a porta para ela. Então, aquela senhora andou mais um pouco, andou e viu outra casa, desta vez com crianças brincando no quintal. Agora sim, alguém iria abrir a porta para ela. E imediatamente dirigiu-se para aquela porta
mas fosse entre ela, a porta, a casa, o quintal e as crianças, uma senhora muito séria, que olhando para ela viu, estava nua e crua, não abriu a porta para ela. Então, coitada, andou para a praça daquela cidadezinha, sentou, abriu uma fonte, tomou um gole d'água e ficou a observar. Quando de repente, música, som, parecia o som de guizos amarrados ao corpo de alguém, e ela observou. Era um moço muito jovem, com uma capa colorida, parecia que trazia o arco-íris no seu corpo. E ele cantava, dançava e passou por ela numa alegria só e bateu porta por porta. E todas as portas se abriram. Em todas as casas ele entrou. Ele entrou e fez festa, comeu, dançou, brincou e cantou. Saindo das casas, a senhora aproximou-se dele e perguntou: moço, e ele? Pois não, senhora. Moço, qual é o seu nome? Eu estava observando, você bateu em todas as portas, em todas as janelas, e elas se abriram para você e não abrem para mim. Foi então que o moço olhou para ela e viu uma senhora nua e crua. Muito prazer, senhora. Eu sou um conto, a história. E eu vivo por aí, levando todas as cores, a magia, o encantamento. Mas a senhora quem é? E ela, eu sou a verdade. Verdade? Mas assim, nua e crua, a senhora não vai conseguir entrar em lugar nenhum. Já sei, espere um pouco. E aquele moço retirou a capa colorida que usava e envolveu aquela senhora. E ela, toda colorida, junto com o conto, entrou em todas as casas e fizeram muita festa. É por isso que até hoje, quando você ouve um conto, uma história, pode prestar atenção, tem sempre uma pitada de verdade. E cada vez que a gente conta uma história, ela fica mais bonita, né? Vocês escutaram depois de manhã, né? E é isso, quem conta o conto, aumenta o conto e encanta. Essa história tocou muito meu coração, porque a verdade que tem nas nossas histórias, ela não pode chegar nua e crua nos lugares. Ela precisa de todo o encantamento da contação da história. Ela precisa de toda a magia, de toda a música. Ela precisa estar vestida de arco-íris para encantar as pessoas. Por isso que existe o Trilha da Leitura. Por isso que nós estamos aqui, para convidar vocês. Se vistam de arco-íris, se vistam de encantamento, de magia, para que a história faça sentido. Primeiro para você e depois para o outro. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só tira do jornal aquilo que a gente coloca, né, Cláudio? Para o meu amor passar. Leilão de jardim, Cecília Meireles. Quem encontra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Quem encontra este formigueiro e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e sua canção, e o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Nessa rua tem um bosque que se chama
chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. A Casa da Borboleta, Eduardo José de Grazia. A borboleta azul, as flores consomem. A borboleta azul é pura luz. A borboleta azul distende as asas para o voo. O céu é a sua casa. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Retrato do artista quando coisa, Manuel de Barros. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. A abelha e o girassol, Irá Rodrigues. Chega a abelha na maior zoeira, dizendo que vai trabalhar. Corre aqui, corre acolá, oh bichinha ligeira. Parece ter samba no pé, ventilador na asinha, ainda tão ligeirinha, até o sítio do São José. Debaixo de chuva e de sol, acorda cedinho e vai à luta. A vida dela é uma labuta. Aplaude feliz o girassol. Então, é isso, né? Esse arco-íris nos convida, né, a entrar pelo mundo da música, da poesia e trazer toda essa magia para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Fica aqui uma sugestão para vocês, né, agora que a gente está caminhando para o final dos trabalhos deste ano, e a sugestão nossa é que seja feito um chá poético, né, um café literário na escola, com os poemas, os textos que foram trabalhados. Então fica aqui a ideia, né, de que esse charme, de que um lenço colorido passe, né, pelas crianças, pelos alunos, e por que não pelos professores, pelos pais que estiverem no lugar, para que cada um também possa, né, soltar essa poesia que deve estar assim na boca do povo. Então fica aí a sugestão, né, para vocês. Depois vocês podem pesquisar essa história na internet, tem várias versões. Ela é um texto da tradição oral, não tem autor, ela foi passada de geração em geração, recontada de diversas formas, e é a verdade e o conto juntos, né, para a gente continuar contando história por aí. Então, para a gente continuar, mais música de Deus. Não sei se é
da nossa história, a história de Montes Claros. E a história de Montes Claros, né, ela está junto, né, passando junto aí da história de muita gente, né? Eu mudei para Montes Claros há 40 anos atrás, né? Eu mudei para Montes Claros há 40 anos atrás. E tem muita gente que nasceu aqui, que conhece Montes Claros desde o início de sua vida. E tem muita história para contar. E eu sempre fui encantada com essa Montes Claros das formigas. Eu sempre quis, né, desde o início, quando eu mudei para cá, eu quis muito conhecer essa cidade, né, cidade das formigas. Por que formigas, né? Por que a gente tem tantas formigas? E já fiz muitas pesquisas sobre isso e hoje me interesso muito pela literatura que fala sobre as formigas de Montes Claros. Tem muita coisa boa, muita coisa bonita sobre isso, né? A formiga, não apenas um inseto, mas a formiga como um motivo poético. Olha, muda tudo, né? A formiga como um motivo poético para a cidade de Montes Claros. Arraial das Formigas, né? Depois nós tivemos, assim, uma negação, os moradores querendo tirar o nome de formiga, os formiguenses, né? Mas o que é isso? Uma cidade ter nome de formiga? Não pode, né? E mudaram para Montes Claros. Nós gostamos, muito bem, obrigada, né? Gostamos sim, Montes Claros é um nome lindo mesmo, reflete essa beleza dos montes que nós temos, mas não podemos esquecer a nossa origem, a origem das formigas que passaram e passam por aqui, né? E essas formigas motivaram a escrita de um livro, esse livro, Fio do Tempo, que eu escrevi junto com Marisma Moreno, e nós fizemos o lançamento na segunda Bienal do livro. É a história de Montes Claros, toda contada em cordel. Depois um convite para vocês conhecerem melhor esse livro. E aqui tem as formigas, claro, né? Então, como a gente está falando de inseto, nada melhor do que pensar nesse fio do tempo que cada um de nós tem nas mãos e que muitas vezes a gente não sabe fazer com ele. Quem ganhou o fio do tempo aí, quando passou lá para o Deus Dinho? Vocês ganharam o fiozinho aí? O que vocês fizeram com ele? Tem quem deu um nozinho aí, né? Tem quem amarrou na caneta. Olha aí, vocês ganharam, ó, teve gente que fez um colar, né, Cláudia? Olha. Então, cada um de nós, né, tem essa simbologia aqui hoje, desse fio do tempo, que de um lado tem a formiga e do outro lado tem uma folha. Cada um de nós, né, nesse nosso tempo, nós estamos passando por esse tempo como se estivéssemos por um fio. E esse fio depende de cada um de nós, o que é que a gente faz com ele. A gente dá um nó, a gente amarra o nosso fiozinho no fio de outra pessoa, né? A gente junta o nosso fio com o fio de outra pessoa, a gente acha que está muito grande e corta, né? A gente quer que esse fio continue, né? Não só contando a história dessa folhinha verde que se renova, que nasce todo dia, mas também de uma formiga que fez parte da nossa história, que faz parte das nossas raízes. Então esse cordel é tudo isso, é o fio do tempo na história de Montes Claros. E nós musicamos, Patrícia Carlos Maia hoje de manhã apresentou, né, uma versão dele, desse cordel, que é todo rimado, um texto poético, e que é muito fácil, né, da gente colocar melodia, uma sugestão para vocês. Emaranhado na mão, ponta a ponta a puxar, é o fio da expedição que se põe a desenrolar. Bandeirantes em missão, nova terra desbravar. Bandeirantes em missão, nova terra desbravar. Lugar de grande riqueza, a tropa logo encontrou. Montes de rara beleza, até o vento apiou, pra saudar a realeza que a natureza coroou, pra saudar a realeza que a natureza coroou. Respeito era o guia
que ponta a ponto teciam, dia e noite, noite e dia, e aos céus agradeciam, dia e noite, noite e dia, e aos céus agradeciam. Sabia, menino atento, que o fio do tempo ali, ao ponto atrás deu provento, no seu constante ir e vir, fez do cerrado acalento pra quem não quis mais partir, fez do cerrado acalento pra não quis quem mais partir. É muito fácil, né, da gente colocar melodia, uma sugestão para vocês. E aqui, Patrícia também colocou uma melodia bem legal e que eu convido vocês agora a saborearem alguns versos dessa melodia. O fio do tempo. E tem formiga chegando por aí, vem? Baby, não chore pra cá, deve mudar pra lá, o fio eu vou puxar, devagar no pensar. Olha que pergunta legal. Ficar no coração, Fio do tempo. a história que eu vou falar, o que me amarrar. Isso todo vai outrora, o tempo de encantar, diferente da nossa, menos volta. Olha só. Ouçam menino, o relógio a cantar, fica aqui afora, mas não consegue alcançar. O tempo logo declina, memória pode ficar. A Joana sempre abordar contratempos, pontos a alinhavar. Todo tempo tem tempo do novelo se ocupar. Todo tempo tem tempo do novelo se ocupar. Emaranhado na mão, com a ponta a puxar, é fio da expedição, se conhece sem voltar, bandeirantes em missão, com a terra desbravar. Lugar de Progresso em sua cantiga o progresso em sua cantiga, o fio do tempo perseguia. Nos carreiros de formigas, um belo arraial nascia. Com sua gente amiga, a rosear com alegria. Carreiros viraram trilhas, caminhos abriram estradas, locomotiva nos trilhos, carroças nas empreitadas, viagens sem empecilho, na ida ou na chegada. lugar de grande riqueza, a tropa logo encontrou, monte de rara beleza, até o rio afiou, da folgada beleza que a natureza coroou. Mas o tempo borda também? Mas o tempo borda também? Ah, o tempo borda e pinta, nas voltas que lhe convém, de maneira bem distinta, colore os fios que tem, com suas cores e tintas. Montes irmãos ao redor, nossas águas reflejantes, o divino sabor, deram força ao viajante, se tornou morador, deixou de ser caminhante. Meninos, cheguem pra cá, agora é com vocês, sua história, venham contar, o tempo está a correr, dos dedos a escorregar, não deixem o fio se perder. A mão de formiga, né? Então, aqui, né, a gente tem simbolizado esse fio, né, do tempo. E esse fio que sugere uma agulha, né? Sugere uma agulha que vai alinhavando os pontos e que vai nos convidando a fazer o nosso bordado. Então, é o fio do tempo que nos convida a fazer esse nosso bordado. A literatura, ela só está viva por causa desses pontos. E
que nós continuamos dando, né? Por causa dessa costura que a gente continua fazendo, cada um com o seu jeito, cada um com o seu modo, cada um com suas raízes, com suas histórias, vai alinhavando outras histórias. Então agora nós vamos convidar vocês a brincar com esse fio do tempo. Quem sabe brincar com o fio do tempo aí? Quem sabe fazer alguma imagem concordando? Faz aí só, você é bom nesse negócio? Vamos ver, vai lá. Vamos ver, olha comigo, é fácil. Tchan, 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 tchan. Som na caixa, DJ, o que ela está fazendo, é emaranhado aqui, emaranhado na mão. Aê, palmas, gente! Emaranhado na mão, ponta a ponta a puxar. Borboleta, a gente estava vendo na internet, dá para fazer asa de borboleta, né? Com cordão. A gente procurando alguma coisa que remetesse aos afetos. E a gente vê, né, quanta coisa, quanta criatividade a gente pode fazer com o nosso fio do tempo, né? Não só simbolicamente, mas também na prática, né? Então agora, dando continuidade a essa ideia de brincar, né, com esse tempo, com o fio do tempo, com essa junção de retalhos, que cada um de nós tem sua história, tem seu retalho, nós vamos convidar agora aqui. A trilha da leitura tem 4, então nós vamos convidar 12 pessoas aqui na frente. Vamos lá? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Pode vir, tá faltando gente, pode vir. Nessa história, cada um do seu jeito, com a sua forma de ser, né? E essa é uma atividade que a gente pode falar com os alunos, conversar com os alunos, né? Sobre ela. Então a gente vai obedecer aos comandos da música. A música vai pedir para a gente rodar, a gente vai rodar. A música vai pedir para a gente ajuntar, a gente vai ajuntar. E a música vai pedir para a gente afastar. Não é isso, Patrícia? Então, a gente vai obedecer lá o comando dela e vamos perceber o que acontece, né? Cada turma é de uma forma, vamos ver. Se vai ser legal, se vai ser prazeroso, se vai ser angustiante. E permitir que os nossos retalhos fiquem perto, né, uns dos outros. Então, vamos lá. Vamos lá? Bem lentamente afiar, Devagarinho. bem lentamente afiar, Lentamente. Bem bem devagar. lentamente afiar. Lentamente. Pode ir rodando. Estava o tempo afiar, afiar, suas vidas e voltas afiar, O tempo com suas vidas e voltas. juntando retalhos afiar. Também passa rápido. Rapidamente afiar, Rapidamente. Vamos lá. rapidamente afiar, rapidamente afiar. Agora não. Estava o tempo afiar, 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 suas idas e voltas E afiar, suas vidas e voltas. juntando retalhos afiar. Ajudar. E por um fio pode ajudar, e por um fio pode ajudar, juntando retalhos afiar. Estava o tempo afiar, afiar, também por um fio pode ajudar, suas idas e voltas afiar, Outro lado. juntando retalhos afiar. Pessoas escorregar, escorrer. Estava o tempo afiar. Começou a escorregar, escorrer. Está no ar. Muito bem, pode soltar.
interessante. Eu me senti criança novamente. Lembrei dos meus tempos da zona rural. Eu sou da zona rural, nasci na zona rural. Todas as brincadeiras de crianças que tinha na zona rural, tanto feminina, masculina, eu estava lá, vivia aqui rodando. Eu voltei a ser criança, de como eu brincava com meus filhos. Eu tive só meninos, não tive meninas, mas tive o cuidado de fazer com que eles entendessem que a brincadeira, o lúdico, é necessário dentro de casa, bolinha de gude, jogar, gasparar, né? Bola na lata. Então aqui foi muito interessante, Ellen. Você me fez voltar a ser criança novamente. Você lembrou das histórias que compõem a sua bolsa de retalhos, as histórias que foram contadas, né? No fio da sua história. Você lembra de alguma? Eu lembro do meu pai, que era um grande contador de histórias. O meu pai, em São João da Vereda, ele colocava na porta da casa um couro de boi e ali ele começava a contar a história da onça que pegava, que ia para o mato, o sapo que encanava a onça, e meu pai contava e várias crianças se acumulavam na porta da minha casa. E era todas as noites, e a comunidade tinha uma luz que às 10 horas da noite piscava, dizendo, nesse momento o monstro lá do motor vai apagar a luz. Aí apagava a luz, as crianças não queriam ir embora. Aí meu pai ia levar as crianças de casa em casa, mas todos os dias elas estavam lá para escutar a história da onça, do sapo, do coelho. E meu pai, assim, ele sempre foi um grande contador de histórias. Ele sempre trouxe da infância dele, da conversa com a mãe dele, dos avós dele, dos meus bisavós, dos meus tataravós, a história para a nossa vida. Então eu vivi minha infância e adolescência com meu pai, e os meus filhos viveram até quando meu pai se foi, em 2010, ouvindo histórias. E meu irmão hoje é um grande contador de histórias, porque ele lembra de todas as histórias que meu pai contava. Eu não lembro todas de cor, eu lembro no coração que eu ouvia. E é muito interessante você passar por isso, sabendo que tem dentro da sua casa, da sua família, alguém que conseguia trazer uma comunidade pequena, um distrito, para ouvi-lo contar histórias. Olha, eu acho incrível as coisas que acontecem, porque nós vamos passar um vídeo daqui a pouco, que Elisângela deixou para nós, de Hortência. Ela vai falar de Hortência das Tranças. Hortência das Tranças é seu Zé, né? Vocês vão ver que Hortência das Tranças é seu Zé. Então, assim, eu acho que meu pai fez muitas coisas para a vida das pessoas, principalmente mostrar que a história ela é importante em qualquer época da vida. E eu espero que cada um de vocês traga a história para a vida sua particular, porque na minha vida meu pai fez histórias e eu sinto saudade dele pelas histórias. Obrigada, gente. Gente, eu senti, assim, eu senti muita alegria, né, de estar aqui brincando. Eu gosto de brincar muito com as crianças quando eu conto as histórias. Depois eu coloco uma música, né, no momento de literatura. E as crianças, quando elas me veem assim andando pela escola, elas já falam, você vai dançar hoje, você vai cantar hoje, né? E assim tem sido muito interessante, porque eu sentia que neste momento dá para descrever. Eu acho que vocês também voltaram a um tempo de criança, das brincadeiras, né? Que a gente brincava na rua, alegremente, não tinha assim muito medo, mas eu voltei assim a lembrar também dos meus pais, né? Que a minha mãe gostava muito de contar histórias e assim, à noite, às vezes a gente ficava até às madrugadas ouvindo a minha mãe, né? Hoje falecida, eu até me emociono essa lembrar dela, mas as histórias realmente elas ficam para a vida inteira, as histórias que passam pela vida da gente. E está sendo uma experiência maravilhosa para mim trabalhar histórias, né, na escola. E depois das histórias, gente, eu sempre canto
Eu até na hora que eu esqueci o nome da segunda moça, você, que apresentou o Jardim com Flores, né? E essa, né? Foi? Graças ao Jardim com Flores. Eu até queria, assim, se você me permitisse, cantar aqui, porque eu faço. Ela poderia acompanhar? Quem me encontra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, alvos verdes e azuis dos rios. Quem me encontra este caracol, quem me encontra um raio de sol, um lagarto e um buraco, estátua da primavera. Quem me encontra este formigueiro, neste campo que é jardineiro, pra cigarro e a sua canção, meu brilhinho dentro do chão, meu brilhinho dentro do chão. Este é o meu leilão, este é o meu leilão. Aqui na leitura faz a gente, né? Aprender tanta coisa que a gente gosta de ser criança, aprende a ser cantora, muita coisa. Obrigada, Ellen, e a toda a sua equipe, viu? A gente se sente maravilhado com vocês. Segura esse fio aí, gente. Olha só. A gente, né, vai observando, cada uma de nós segurando aqui um pedaço desse fio e vai observando. Já pensou, né? 3 pessoas aqui segurando esse fio do tempo. Se a gente chamar cada um aqui, cada uma para lembrar, né, do que essa atividade de sacudir, né, esse tempo que a gente já viveu e pensar no tempo que ainda está enrolado lá, né, e que a gente tem para viver, quais as contribuições que a gente ainda pode dar no universo literário da nossa escola, da nossa vida. Olha, todo mundo falando que teve um pai contador de história, uma mãe contadora de história, então nós não temos outro lugar para estar, né? Nós temos que contar as histórias da nossa história para que elas continuem. Eu fico muito feliz, viu? Graças a Deus, obrigado, Senhor, por eu estar aqui para ouvir vocês. Muito bom, viu? Mais palmas para elas. Muito bem, então nesse clima de música, né? Nesse clima festivo, a gente vai agora se preparando aqui, porque nós vamos passar para vocês um vídeo que Elisângela deixou, né, do letramento literário e da importância que cada um de nós deve dar à escolha do livro que vai fazer esse trabalho, que nós vamos fazer esse trabalho. Porque muitas vezes a gente pega, né, escolhe um livro lá aleatoriamente e a gente não tem noção da importância que essa história vai fazer na vida de alguém. Hoje, depois de uma contação de história de manhã, né, uma que as meninas de manhã contaram, 2 professoras caminharam com os olhos, né, cheios d'água e me falaram assim: essa história fez parte da minha infância. Né? Hoje aqui eu lembrei da minha infância. Então, escolher um livro faz muita diferença. Escolher um livro. Vocês, nós, nas escolas, nós já temos, né, o privilégio de termos os livros já escolhidos. Claro que muitas vezes a gente diverge de alguns, né? Tem uns que chega, a gente devolve, né, Jânio? Tem uns que a gente devolve, mas a escolha é feita com critério, né? Feita uma equipe junta para escolher aqueles livros. Mas você que trabalha com os livros na sua escola, na sua biblioteca, tem uma missão muito grande, que é escolher dentre os escolhidos. Né? Ou então, dentre um outro que não esteja ali. Mas para você escolher, você tem que entender o que você está fazendo. E eu digo para vocês, hoje, com 31 anos de educação, eu estou aprendendo hoje ainda a escolher os melhores livros, as melhores ilustrações. Sabe, eu estou aprendendo. Por quê? Porque a gente pensa que porque é um autor bom, o livro é bom. Né? Porque é um autor que já ganhou muitos prêmios, o livro é bom. E nem sempre é assim. Né? E Elisângela agora vai nos convidar a fazer esse movimento de perceber o
o que é uma boa ilustração, o que é um bom texto, né? Como é que a gente pode utilizar isso nessa construção do letramento literário, que é essa apropriação da leitura e da escrita de forma certa, né? De uma forma eficiente, porque não dá mais para a gente ler, para a gente decodificar, sem compreender, sem que isso tenha um sentido para a gente, né? Já passou aquela história lá de Ivo viu a uva, Ivo viu a Eva, né? Mimi, Mia, Mia. Então hoje nossos textos têm sentido e significado. Então tá por aí? Olá, professores, professoras e supervisores. Hoje é mais um dia de formação a respeito da literatura. E o tema de hoje é letramento literário. Nós trataremos um pouco das práticas sobre letramento. O letramento é um termo usado no Brasil, primeiramente por Mericato, depois com Leda Verdiane Tifune e depois com Magda Soares. Letramento é a apropriação da leitura e da escrita. Mas o termo, a expressão letramento literário foi cunhada por Graça Paulino no final da década de 1990, para tratar de um tipo singular do letramento. Enquanto o letramento é a apropriação da leitura e da escrita, o letramento literário é a apropriação, é o cultivo e exercício da literatura, dos elementos que compõem a literatura, os aportes literários. O Rio do Cosson também tratou deste termo, afirmando que o letramento literário é como um processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos. A literatura é o instrumento mais eficiente que se conhece para a criação do gosto e do hábito pela leitura. Então, nós sabemos bem que a literatura ela favorece esse hábito de ler e também de escrever. Ela está em vários lugares, nas bibliotecas, nos livros, mas para se ter vida, é preciso que se leia. O texto, ele só tem efetividade, ele só tem a sua real vivência nos pensamentos do leitor. Então, é preciso que nós, enquanto educadores, incentivemos a leitura e principalmente a literária, porque a leitura literária ela possui uma linguagem de sentido figurado, expressa-se ambígua e metaforicamente, evoca multiplicidade de significados por meio das palavras. Compagnon vai nos dizer que a linguagem literária é organizada, é coerente, é densa, complexa. O uso cotidiano da linguagem é referencial e pragmático. A linguagem literária ela é densa, coerente, complexa, é referencial e prático. O uso literário da língua é imaginário e estético. A literatura explora sem fim prático o material linguístico. Então, por aqui a gente vê que a literatura, ela por si só, não é? Ela congrega e agrega todos os aportes de cunho linguístico. Então, nós, educadores, precisamos explorar este material que possui as multiplicidades de linguagens, né, de significados e de ambiguidades. Então, é no ato da leitura que o texto ganha vida. O leitor atribui sentidos ao texto e a literatura se constitui na relação entre leitor, autor, texto e contexto. E isso deve ocorrer de modo recíproco e deve ser dinâmico, por meio de afetos provocados nas interações e interlocuções.
Então, foi como eu falei, o ato da leitura é pensar o pensamento de outros. O texto, segundo Antônio Cândido, ele tem vida porque o leitor o faz viver. Né? Então, é preciso que se leia, é preciso dar vida a esse texto que está nos livros e os livros nas bibliotecas. Ele é um sistema vivo de obras agindo umas sobre as outras e sobre os leitores. Então, nós sabemos que existem os escritores, existem os leitores, existem as obras, os textos, e os textos se comunicam. Há semelhanças nos textos. Não é? Então, nós percebemos que a verossimilhança ocorre justamente por obras que se comunicam umas com as outras, em que os escritores, os leitores, se apropriam, não é? E em rodas de conversa, em círculos de leitura, têm a oportunidade de fazer o texto se tornar vivo quando leem, mas também quando compartilham aquilo que leu. Eu vou agora apresentar para vocês um livro, e nós vamos para a parte prática agora, explorar um pouco acerca das imagens, do texto, do que o livro nos traz. Porque o letramento literário é esse cultivo e esse exercício do que é literário, do texto em si que vem ali nos livros. Então, deixe-me mostrar um livro aqui para vocês. Vou apresentar e quero seduzi-los a ler. Este livro, do autor Lelis, Hortência das Tranças, é um livro muito bonito. Ele é escrito em versos e conta a história da Hortência. A Hortência, ela deixa tudo preparado em sua casa, né, pega a sua mala com livros e vai a um lugarejo contar história para as pessoas. Então, eu vou ler essa parte aqui. Um cerrado sem fim, que a seca castigava, mas em mudar tudo aquilo, Hortência das Tranças acreditava. Mucambo, todos diziam, pobreza, falta de esperança, mas Hortência pensava diferente. Riqueza é ter criança. Por quê? Porque ter criança é ter pessoas ávidas pelo conhecimento. E o que Hortência levava a Mucambo? Às pessoas com pobreza? Conhecimento. Então, a maior riqueza está nas crianças. E nós, educadores, temos essa responsabilidade de trazer esse conhecimento às nossas crianças. E esse conhecimento está onde? Nos livros, nos textos. Então, Hortência toma a sua mala e este livro vai relatar os lugares, as pessoas, os autores, os personagens, a cultura, o costume, a arte, tudo que a Hortência pode explorar por meio dos livros, das histórias. Este livro conta um pouco. Aqui vem um outro trecho. Chegou como quem não quer nada, chamou o primeiro menino que viu. Vai chamar os outros logo, num pulo o menino sumiu. De lá veio gente, mãe, pai, filho e tia. Todos queriam saber o que aquela moça queria. Então, a Hortência levava em sua mala os livros, o conhecimento, a riqueza para aquele lugar de pobreza. E as pessoas ficavam ali, atentas, querendo saber o que a história iria ter, o que ela iria contar. E aqui o livro vem contando sobre Cuca, Curupira, Saci, Quixote, os irmãos Grimm, Zé Rebelo, Riobaldo, Diadorim. Então, assim, este livro, para se explorar, né, enquanto texto, enquanto imagem, ele tem verossimilhança com vários outros textos, a começar da cultura, da terra, do piqui, né, principalmente nós aqui de Minas Gerais, de Montes Claros. O autor, ele é Montes Clarense, então é preciso contextualizar, né, de onde que vem essas expressões. Aqui o livro traz sobre Monteiro Lobato, sobre os contos maravilhosos, que são os contos clássicos. Então, possui verossimilhança com outros textos, e aqui explorar um pouco a imagem. Olha só, a Hortência das Tranças, né, com a sua língua comprida, essa linguagem, né, que passa
para todos nós, todos os significados, as multissignificações, plurissignificações, tudo que a literatura traz de metafórico, de ambíguo, de rimas, não é? Nós podemos perceber aqui as rimas. Quando a gente lê, a gente percebe a voz masculina, a voz feminina, essa voz personificada. Nós, professores, gostamos muito de contar histórias, imitando, fazendo a voz da personagem. O livro tem muito o que se explorar. A língua, ela é repleta de várias expressões, né, que nós, professores, podemos abordar com as crianças. Então, assim, a língua ela é repleta, não é, de textos verbais, escritos, e não verbais, né, as imagens que podem ser exploradas. Então, aqui a gente tem também a expressão, ou o diálogo, né? Moby Dick gritou Hortência das Tranças. Moby Dick gritou Hortência das Tranças, acerca do livro que trata sobre a baleia. Então, aqui a gente percebe essa imagem em que as pessoas estão atônitas. Na verdade, Hortência está lendo o livro para aquelas crianças que chegaram, para aquele pai, aquela mãe, embaixo daquela árvore. E aqui mostra como as pessoas ficam atônitas, né? Espantadas, elas ficam perplexas, porque elas vivenciam esse imaginário. Aqui o livro está mostrando como o pensamento da criança fica, como o imaginário da criança fica. É desta maneira, né? Perplexa, com estranheza, acerca do que irá ser tratado. Eu vou aqui para o final do livro, que diz assim: o velho ônibus já no ponto. Dona Hortência, vamos partir? Fica mais, moça dos livros. Posso não, tenho que ir. Riobaldo Scapoli, amoitado no pé de angico, de lá, num grito, negaceia. Minha Hortência, eu fico. O que fica conosco? O conhecimento. O que fica conosco? A aprendizagem. O nosso imaginário, cada um pensa à sua maneira. Cada criança, cada pessoa que lê, ela leva até o livro seus conhecimentos prévios, colhe dos livros aqueles conhecimentos prévios e formula novos conhecimentos. Essa experiência literária, somente a criança, somente o adulto, somente cada pessoa pode dar a si mesma. Ninguém pode dar a eles, senão ele próprio. Porque é ele que vai ler, é ele que vai explorar tudo que está no livro. Então, o que fica? O conhecimento. O que Hortência levou para aquelas pessoas? Riqueza, conhecimento. Então, o livro Hortência das Tranças, do autor Leles, Marcelo Leles, é um gênero de narrativa poética, né? E o autor, como eu falei para vocês, é de Montes Claros, é um Montes Clarense, e nós temos que explorar, né, a vida, a obra, tratar também do ilustrador, do traçado das letras, das cores, formas, imagens, tudo que o livro vem a trazer. Então, como eu falei para vocês, o texto literário, ele congrega, né, a parte verbal e não verbal, possui suas complexidades, multissignificações, conotações, liberdade de criação e variabilidade. Existem semelhanças e diferenças no sentido das imagens e do texto verbal e não verbal. Eles se completam, eles se comunicam, eles trazem harmonia na página. As formas, as cores, traz todo um imaginário para ser explorado por nós, professores, e quando isso trabalhado com a criança, ela vai construir em si esse modo próprio de explorar o livro e, consequentemente, com o letramento literário, que é a apropriação dos aspectos literários do texto, ela vai ser, ou ela vai dotar de uma proficiência, de um conhecimento literário. Então, aquilo que nós já ensinamos desde tenra idade, sobre explorar as rimas, a metáfora, as onomatopeias, as imagens,
as cores, as formas, tudo que nós pudermos explorar naquelas páginas que estão no livro, o próprio livro, a construção do livro, isso tudo vai dotar a criança do letramento literário. E em sua vida subsequente, já quando adulto, ela terá conhecimento suficiente para ela própria fazer as suas inferências, elaborar os seus conhecimentos. Bom, agora eu quero apresentar a vocês um outro livro, eu serei bem breve neste livro, que ele aguça bem a questão auditiva da criança. O livro é Que Barulho é Esse, Ratinho? Uma pergunta. Que barulho é esse, ratinho? Esse livro, ele é cheio de onomatopeias, certo? Então, eu vou pegar uma parte aqui que eu gosto muito. Aqui fala do tic-tac, do relógio, né? Eu gosto muito dessa parte. Lá fora, o vento varria as árvores, sacudindo as folhas com um murmúrio farfalhante. Através da janela aberta, claro e ligeiro, entrava um barulho ribombante, murmurante, sussurrante. «Oh, Deus!» gritou o ratinho e desceu escada abaixo feito um raio. Então, o que é interessante explorar aqui? Além da imagem, a onomatopeia. Além da onomatopeia, as rimas. Ribombante, murmurante, sussurrante. E, assim, é interessante que são palavras polissílabas. E, geralmente, a gente tendencia muito às palavras de sílabas, a trabalhar as palavras de sílabas com as crianças. Então, a palavra polissílaba, a própria fala também fluida da palavra. Ler com fluidez, quando se fala farfalhante, ribombante. E o sonoro, de perceber essas palavras. Aqui eu não vou contar a história, tá? Mas vou dizer para vocês que barulho é esse, ratinho? Um ratinho que, com certeza, tinha medo. E tudo o que fazia barulho, né, ele temia, até que a sua mãe vai até o quarto e mostra para ele que não é nada daquilo que ele estava pensando. Não era assombração. E aí a mãe canta bem baixinho para a criança, ou para o ratinho, aqui fazendo uma ilustração ou uma comparação à criança, quando a mãe vai colocá-la para dormir, aqui a mãe ratinha vai colocar o ratinho para dormir e desvenda todo aquele mistério que está no imaginário do ratinho, que é do medo que o seu imaginário levou a pensar. E aqui ela revela a ele e o põe para dormir. Tem um outro livro que eu gostaria de apresentar para vocês, é da autora Marismar Borém. De onde vem o pintinho? Assim como o do ratinho foi uma pergunta, esse livro também é uma pergunta. De onde vem o pintinho? E fica aquela história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sempre fica isso. Então, o livro é num formato de um ovo. Então, aí a gente já pode explorar as formas, as cores, as rimas, os sentidos. Então, essa representação de figuração e símbolo é algo que, de pronto, a gente já pode explorar no livro. Geralmente, o texto literário, ou todos os textos literários, ele, de alguma maneira, aguça os nossos sentidos, seja gustativo, auditivo, palatal, do toque também, né? Então, assim, da visão. Os textos, ele tem essa propriedade, essa condição, né, de afetar, de tocar, mexer com o leitor. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês um outro livro. É também da Ellen Santa Rosa, Fio do Tempo. É um livro delicioso para se ler. Esse livro conta a história de Montes Claros. Nós já adquirimos vários livros da autora Marismar Borém, da Ellen Santa Rosa, e este livro ainda não foi adquirido, mas é um livro que conta sobre a nossa história, sobre a nossa gente, sobre quando iniciou a história de Montes Claros. Então, esse livro ele é contado em versos, né? Um cordel, né?
e eu não vou explorar todo o livro. Mas, importante dizer, este livro foi construído em 6 versos com 7 sílabas. Então, ele foi amarrado em 7 pontos, 7 sílabas. Isso para nos dizer sobre o fio que é construído, que é amarrado sobre a história de Montes Claros. E aqui dá para se explorar pelas linhas traçadas, quebradas, mas também elas quebradas, mas em elo, não é? Então, o elo da construção dessa história. Este livro é a literatura de cordel, que é contada em versos e em rimas, para nós conhecermos um pouco a história de Montes Claros. Por fim, eu vou apresentar um outro livro para vocês. Todos conhecem, O Pequeno Príncipe. Então, pela capa, a gente já pode pensar acerca desse pequeno príncipe. É pequeno em estatura, por ser criança, mas quem adulto também pode ser pequeno. Começa pela contracapa, né, a explorar o que pode vir nessa história de um pequeno príncipe, o que tem a relação do pequeno príncipe com as estrelas. E aí a gente vai para essa página aqui. Um dia, o motor do meu avião sofreu uma pane no deserto do Saara. Eu tinha de consertá-lo e precisava ser rápido. A água que eu trazia só dava para 8 dias. Então, o que é o deserto do Saara? Por aqui, nós já podemos explorar com a criança. Tem água lá? Água para 8 dias no deserto? Será que daria para matar a sede? E quando se chega ao deserto, quanto tempo ficaria ali? É fácil achar água naquele lugar? Quando as pessoas viviam no deserto, como elas matavam a sua sede? Aqui é uma outra parte, né, que a gente pode explorar. Nesse livro, por exemplo, né, essa personagem tirando o seu chapéu, mas tira a cabeça também. Quando é que ao tirar o chapéu, tira a cabeça? É algo pela imagem, já de explorar com a criança, sem ler o que está escrito. Mas olha que interessante. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Você tem um chapéu engraçado. É para saudar quem me aclama. Infelizmente, nunca passa ninguém por aqui. E então acrescentou: bata as mãos uma na outra. O pequeno príncipe bateu suas mãos e o vaidoso fez uma saudação, levantando o chapéu. Você realmente me admira muito? Perguntou o vaidoso. Então, o que significa tirar esse chapéu? O que significa tirar o chapéu para se apresentar, mas tirar o chapéu enquanto vaidade? O que é vaidade? Então, assim, é algo a ser explorado pelas palavras e pelas imagens. E agora eu vou mostrar aqui, essa parte aqui, eu vou apresentar para vocês, que fala sobre rosas. O pequeno príncipe finalmente chegou à terra. Percorreu um longo caminho de areia, pedras e neve. E chegou a um jardim cheio de rosas. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, responderam as rosas. Então, a comunicação desse personagem com as rosas. Então, aqui, as rosas conversam. Será que rosas conversam? Quando é que conversam? Animais conversam? Como eles se comunicam? Quando que se comunicam? E tratar da personagem que se comunica com coisas, animais e com pessoas. E como que é isso? Quando é que ocorre essa situação em nossas vidas no mundo real? E fazer essa comparação com a criança daquilo que o imaginário permite acontecer e daquilo que é a realidade
que é realidade em nossas vidas e que não é possível fazer. Aqui está o meu segredo. É muito simples. Só se pode ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que dedicou à sua rosa que a tornou tão importante. Os homens se esqueceram dessa verdade, mas você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável pelo que cativou. Você é responsável pela sua rosa. Na verdade, nós somos responsáveis por o quê? Pelo quê? Na verdade, por quem somos responsáveis? Somos responsáveis pelo outro, pelos animais, pelas plantas. E quando nós somos responsáveis por pessoas, quer dizer que nós cuidamos dessas pessoas. Dos animais, nós cuidamos dos animais. Das plantas, nós cuidamos. E assim com os seres humanos, a conquista de pessoas, de amizades, a gente acaba sendo ou tendo cativado essas pessoas em nossos corações e nós nos corações dessas pessoas. Por isso que o livro diz assim, que só se pode ver bem com o coração, porque quando nós convivemos com as pessoas, nós vemos as almas dessas pessoas. Por isso o exercício, o cultivo de viver bem com as pessoas. E por isso o letramento literário, para que se possa exercitar e cultivar o que a literatura, o texto, pode nos trazer para nos melhorar enquanto pessoas. E aqui, por fim, explorar um pouco desse céu, né, das estrelas, da cor azul. Né? E existe um céu vermelho? Se fosse vermelho, representaria o quê? Se fosse todo amarelo, representaria o quê? Então, é importante no letramento literário explorar as cores, do tom mais claro ao mais escuro, das imagens e das palavras. Como eu falei para vocês, naquele outro texto do Ratinho, do livro do Ratinho, as palavras, né, a sonoridade das palavras. No livro da Ellen Santa Rosa, O Fio do Tempo, as rimas, né, a constituição das estrofes, dos versos. Então, a literatura, ela nos dá essa possibilidade. E é isso que nós devemos formar em nossas crianças, essa capacidade de explorar de capa a contracapa, ao miolo do livro, todos os elementos que a literatura possa nos apresentar, no texto verbal e no texto não verbal. Por fim, eu vou ler um texto para vocês, de um outro autor de Montes Claros. Este texto é um poema do Sivaldo Souza, Sonhos de Concreto. Eu ganhei este livro na segunda Bienal do Livro, e aí eu gostaria de deixar esse poema para todos vocês. Esperança. Quando o peso da vida o tombar ao chão e o mar sangrar e as flores murcharem, olhe para o céu. Ele estará lá. Quando o desespero roubar a fé, a fome bater à porta e o medo oprimir os sonhos, olhe para os céus. Ele estará lá, te olhando. Olhe para o céu. Ele estará lá, te olhando. Quando as lágrimas caírem e o pranto invadir a alma, levando-a à ruína, olhe para o céu, pegue a sua cruz e siga. Então, é um poema de esperança para todos nós. Que tenhamos a esperança de tornar cada dia as nossas crianças letradas literariamente. Um abraço bem forte para todos vocês. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Quem aqui já ouviu uma história de formiga?
vida. Em uma linda manhã de outono, na floresta, tudo fluía na mais perfeita harmonia. Joaninha, louva-a-Deus, grilo, borboleta, formiga, cigarra, cada um realizando sua função na natureza. Como já era de costume, as formigas acordavam bem cedinho e trabalhavam o dia todo catando folhinhas e levando para o formigueiro, pois logo chegaria o inverno e elas precisavam armazenar alimento, Ufa! Trabalhar é preciso! Durante todo o dia, enquanto a formiga trabalhava de cima de uma árvore, a cigarra cantava. A formiguinha cata folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Desce, renasce, procura mais no prédio. Não sei se era tudo ou se era um percevejo. Ai, mas é de dar gosto só de ver como é trabalhadeira essa linda formiguinha. Vou até cantar mais um pouquinho para alegrá-la. Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Cantar, cantar e cantar é só o que o Senhor sabe fazer? Não vai guardar alimento para quando chegar o inverno? Ele está próximo, viu? Esquenta não, cara formiga. Por aqui está tudo sob controle. Afinal de contas, você não gosta de ouvir uma boa música enquanto trabalha? Sim, claro! Só me preocupo com você. Mas, como você já disse que está tudo sob controle, então continue. Fechou! Meu pintinho amoradinho, sabe aqui na minha mamãe? E assim passaram-se muitos dias, até que chegou o inverno. Na floresta era tanto frio que até a neve caía. O menino e a borboleta encantada. Mil e uma noites haviam passado desde que o pássaro encantado partiu. Então ele voltou. Era madrugada. A menina o viu tão logo a luz do sol se fez brilhar. Ela o estava esperando. Os apaixonados esperam sempre. Ah, como Dia que vai chover, dia que vai chover, você pode me dizer, você pode me dizer. Chegou a outra botada na máquina, costurando os lençóis, aquele ano ia ter festa, e tinha que ter lençol novo para todo mundo que viesse para fazer, lá na roça era assim, playboy. E aí perguntou, vó, a senhora sabe, vó, que dia que vai chover? Vó, eu tô com saudade da chuva. E a avó, meu filho, presta atenção, observa lá fora, tem carreira de formiga, tem formiga andando desinvestada para tudo quanto é lado, a chuva está próxima. Presta atenção, dá uma olhada lá, olha lá para ver, mosquito, tem muito mosquito na mesa da cozinha, lá no bolo. Pode prestar atenção, né, Deusinho? Muito mosquito, é a chuva que está chegando. E ele olhou para um lado, ai que bom, procurou carreira de formiga, nada, achava tudo aqui muito claro, né? Procurou e nada, não tinha um mosquito. Aí ele, mas como é que pode? Como é que pode? Que dia que vai chover, que dia que vai chover.
você.